Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a caponata de berinjela fermentada. Eu já tenho um vídeo de berinjela fermentada, mas agora, de tanto eu fazer sempre para nós, eu descobri assim uma forma mais prática de como fazer. Então eu quero mostrar essas dicas e vamos fazer uma caponata deliciosa. Você já é inscrito no canal? Não? Então aproveite e se inscreva agora. E se o conteúdo está sendo bom, você está aproveitando bastante, então, por favor, considere a possibilidade também de ser um apoiador do canal com contribuições mensais. Um dos benefícios de ser o apoiador do canal é você receber com antecedência os vídeos e também as receitas, que são exclusivos para os membros do canal. E quero convidá-lo a me seguir pelo Instagram. Eu tenho um hashtag Cozinha Experimental KT e que eu ando publicando as coisas que eu ando testando. Acho que é bem interessante vocês seguirem para ficarem por dentro daquilo que eu estou aprontando. Outra coisa é sempre você abrir a descrição do vídeo. Às vezes eu esqueço alguma coisa na hora de gravar o vídeo e depois eu lembro e coloco lá informações importantes. Me acompanhe também na comunidade do YouTube, onde eu posto muitas coisas interessantes por lá também. Vamos agora então para os ingredientes. Eu vou usar 3 berinjelas bem bonitas. Na hora de escolher, então, sempre escolha a berinjela que seja mais longilínea e que não seja muito dura, principalmente nessa região, não seja muito dura, porque as bem duras, elas têm muita semente. Agora não é época de muita berinjela boa, mas dá para escolher as mais novinhas, tem menos semente. Aqui eu pesei, tem 811 gramas, mas eu ainda vou descascar, vai diminuir. Vamos considerar 750 gramas. E nós vamos cortar, passar sal e nós vamos colocar para fermentar. Nesse momento eu vou colocar um pouquinho de pimenta também. Já estão lavadas. Tirei uma parte porque eu achei que inteira é muita quantidade. Eu coloco esse corte aqui para ficar mais fácil para descascar. E uso o descascador de legumes. Olha como é fácil. Não precisa descascar tudo não. Eu cortei para vocês verem como eu tô cortando agora tão miudinho e também um pimentão bem pequenininho. E cortei uma parte, eu deixei assim. No outro vídeo eu uso folhas de repolho para fazer essa função, que agora eu vou fazer com a própria berinjela. É muito prático assim. O restante eu vou cortar depois, porque eu não tenho pressa. Agora eu vou pôr uma parte do sal, a pimenta. A pimenta cada um põe enquanto aguenta, né? Eu vou pôr pouco. Também vou salgar junto essa parte maior. Isso é um peso para colocar aqui em cima. Não precisa acrescentar água, nada disso, porque ele próprio vai liberar tudo isso de água.
Cobre bem, tranquilamente. Esse eu fiz ontem à tarde, hoje exatamente 24 horas depois. Eu tô com ele já fermentando. E é isso que eu queria, que ele começasse a fermentar. Um dia apenas, não mais que isso. Se você não tiver tempo de cuidar dele quando completar 24 horas, então guarde na geladeira e depois termina esse processo. O que eu vou fazer agora? Deixa eu colocar esse peso que acabei de tirar. E vamos para lá. Esses pedaços maiores, inteiros, eles tiveram uma função importante de fazer a contenção para que esses pedaços miúdos não subissem acima da linha d'água. Agora eu vou espremer bem. São alhos, 2 dentes de alho. Quando eu espremi, eu não espremi muito forte, porque é preciso que tenha um pouco também da umidade aqui, para não ficar tão seco. A quantidade do sal, eu uso normalmente 1,5% do total do peso. Se usar menos de 1,5%, ele pode ficar mais amolecido a berinjela. E depois a gente espreme, né? Tira o excesso do líquido. Isso também ajuda. Fica bom, não precisa adicionar mais nada de sal. Aqui nós vamos usar nozes, tem 35 gramas, vamos cortar menor. gramas de, isso daqui é cranberry, pode pôr passas, pode pôr goldberry, pode pôr blueberry secos, então qualquer fruta seca. Vamos usar bastante orégano. Deixa eu amassar mais, que esse aqui é orégano do quintal, ela não tá tão triturada. Esse eu esqueci do pimentão, eu vou pôr agora, não tem problema. Quando eu coloco as frutas secas, eu não estou colocando açúcar. Ou posso colocar um pouco, uma colher de chá de açúcar, fica bom também. Agora isso fica à vontade aí, ao gosto. A azeitona pode colocar, mas lembre que ele fica salgado. Então tem que ver bem o sal daqui como está. Se comporta ainda mais coisa salgada. Vocês viram como eu fiquei comprimindo com força aqui no vidro. Todo fermentado, nós devemos ter esse cuidado. Agora, se eu quiser colocar mais azeite, tudo bem. E sempre que você comer, ficar bagunçado, alisa a superfície. Isso ajudará a conservar mais o seu alimento fermentado. Porque nem sempre a gente consome, só se for numa reunião, né? Tiver bastante pessoas. Então sai uma boa quantia. Isso aqui a gente pode continuar comendo ele por um bom tempo, se ele estiver bem fermentado.
fechado, num vidro assim, ele dura 6 meses tranquilamente a validade dela. Agora, quando está em uso, todo dia sai da geladeira, vai para a mesa, volta para a geladeira, nessa situação, 3 semanas de validade, ok? Aqui está uma forma que você pode servir essa caponata como uma entradinha, né, com biscoito ou um lanchinho, um snack. Fica muito bom. Esse foi o vídeo de como fazer uma caponata com berinjela fermentada. Um grande abraço. Eu descobri assim uma forma mais E quando eu cortei, então, só para vocês mostrar. Não, só para vocês verem. Por que você trouxe isso? Oh, esqueci de falar, né? Erra às vezes, esquece. Principalmente esqueci.